Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. Eu porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, que é: e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis que sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti nas suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em tua perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto é, por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o seu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. O macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrou o meu concerto. Agora abra, por favor, em Êxodo, é o primeiro livro depois de Gênesis, capítulo 4, verso 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. Moisés tomou a vara de Deus na sua mão e disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primeiro filho. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primeiro filho. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Abra, por favor, no Novo Testamento, Efésios capítulo 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém. Irmãos, nós estamos no período que antecede o dia de Páscoa, a semana de Páscoa. Todo ano aqui na igreja nós tentamos dar um significado, trazer à memória das pessoas que a Páscoa é libertação. É sair do Egito, é sair da escravidão, é sair dos vícios, é sair da derrota, é sair da vergonha, é sair da mentira. E ir de encontro àquilo que Deus tem prometido. Deus tem feito grandes promessas a nós.
A Bíblia toda é cheia de promessas. Deus o tempo todo revela o seu amor e o seu coração se abre para cada um de nós. O coração de Deus não está fechado para nenhum ser humano. Deus não criou ninguém para sofrer. Muitas pessoas dizem assim: parece que eu nasci para sofrer. Parece que a gente vem nesse mundo só para sofrer. Mas é um engano. É um engano. Deus veio de encontro a nós pelo Evangelho de Jesus. Paulo, no capítulo 3, que nós lemos da carta, ele diz assim: vocês leram o que eu escrevi antes e conseguem perceber que me foi dado um talento especial. Eu recebi uma revelação que eu estou dando a vocês. O mistério que esteve escondido dos homens durante séculos, agora foi revelado. E aí ele explica qual o mistério que esteve escondido, que foi revelado. Os gentios são co-herdeiros dos judeus em todas as promessas de Deus e são participantes do mesmo corpo. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever também dizendo assim: havia um muro que separava Israel dos outros povos da terra. Israel, um povo peculiar, um povo diferente. Ele é diferente porque ele nasce de um milagre. Deus chama um homem velho com 75 anos e diz para ele: fica sabendo que você vai ter um filho com a sua esposa de 65. Mas isso ainda vai demorar mais 25 para acontecer. Não acontece quando Deus falou. Quando Deus o chama e diz que ele vai ter um filho, ele não tinha nenhum. Ele tinha 75 anos e sua esposa 65. Deus vai cumprir essa promessa 25 anos depois. Então um homem de 100 anos gera um filho com uma mulher de 90. Quando essa mulher de 90 dá a luz ao seu filho e perguntam qual é o nome do menino, ela diz Isaac, que significa filho do riso, filho da gargalhada. E perguntaram para ela: por que você vai pôr o nome desse no menino? Ela disse: porque em qualquer lugar do mundo, quem ouvir dizer que uma mulher dessa idade teve um filho, vai rir, não vai acreditar, vai parecer uma brincadeira. Essa mulher então dá a luz a esse menino, e esse menino cresce e vira um homem, e também com sua esposa tem dificuldades, não pode também ter filho, e Deus opera na vida deles, e eles têm 2 filhos. Naqueles dias, o filho que recebia o poder sobre a herança do pai e governava os irmãos mais novos era naturalmente o mais velho. Deus inverte os valores e dá ao mais novo o poder sobre o seu outro irmão. E aí Deus constrói uma nação muito poderosa. E Deus diz para Abrão em algum momento, e nós lemos lá no Gênesis no capítulo 17: sabe, Abrão, que eu faço com você agora uma aliança. Eu entro em acordo com você. E no primeiro verso do capítulo 17 ele diz: sê perfeito e anda na minha presença. Deus olhou para o mundo e disse: o mundo está caído, não tem de onde eu tirar alguém que esteja pronto a se consagrar a mim, então eu vou fazer um povo para ser consagrado a mim. Então ele vai buscar no impossível. Irmãos, eu adoro a expressão que diz que para Deus não há impossíveis. O impossível para Deus é apenas um depósito de matéria-prima. Aquilo que é impossível é a especialidade de Deus. Para mostrar isso, Deus levanta um homem de 100 anos e uma mulher de 90 para terem um filho e levantar uma multidão de gente, numerável como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Mas Deus fala para esse homem: você, os teus filhos e a posteridade de vocês tem que ser perfeita diante de mim. Tem que andar diante de mim com um coração reto, tem que fazer absolutamente aquilo que eu quero, e eu vou dar a vocês uma aliança, eu vou dar a vocês um sinal. Todo macho nascido de vocês tem que ser circuncidado até o 8º dia. No 8º dia vocês vão cortar a pele do prepúcio, no pintinho do menino, aquela pelinha que cobre a glande, tem que ser cortada. É um círculo
se dar, cortar, tirar, jogar fora. Todo judeu deveria ser circuncidado ao 8º dia. E aquele que fosse comprado como escravo, que fosse propriedade de um judeu, também deveria ser circuncidado. Este era um sinal da aliança entre Deus e aquele povo que andaria de forma perfeita diante dele. Mandamento não difícil de entender, mandamento não difícil de obedecer. Esse homem realmente gera filhos, e os seus filhos geram filhos, e eles acabam chegando ao Egito em algum momento, para fugir de uma fome que está na terra. Chegam 70 almas no Egito. Faraó, amigo de José, filho de Jacó, apaixonado por José, dá a eles a melhor terra do Egito, a terra de Gozém, ou de Gósen, como algumas traduções traz escrito. E eles moram ali e são bênção na terra. José era homem respeitado por Faraó. E aquele povo aprendeu com José a obedecer a Deus. E não havia, entre os homens e mulheres que desceram com Jacó ao Egito, quem fosse maltratado. Mas com o passar do tempo, eles começaram a se esquecer de Deus. Com o passar do tempo, os pais deixaram de falar das grandezas de Deus aos seus filhos. Com o passar do tempo, eles pararam de se reunir para celebrar, para se alegrar na presença do Senhor. Não havia mais culto, não havia mais canto. A confusão começou a entrar. A função de um começou a ser exercida pelo outro. A inveja começou, as pessoas começaram a se achar com direitos. A briga começou, a competição desnecessária. E eles começaram a se esquecer de Deus e se afastar de Deus, e eles começaram a adorar os deuses do Egito. O Egito tinha muitos deuses. Quando Jacó desce ao Egito, tanto ele como seu filho José, como seus irmãos, os irmãos de José, filho de Jacó, adoravam um único Deus, um Deus que tinha um nome impronunciável, um Deus que não tinha rosto, e um Deus zeloso, mas um Deus que não aceita desobediência, não aceita as coisas pela metade. Eles começam a adorar deuses feitos pela mão do homem. Eles começam a deixar que os seus corações fiquem cheios de amargura, de inveja e de todo tipo de pecado. E na medida em que eles deixam o pecado entrar, Deus se afasta deles. E quando Deus se afasta deles, o coração do faraó, que substitui aquele faraó que foi amigo de José, diz a Bíblia, subiu ao poder um faraó, um novo faraó que não conheceu José. E ele diz, vamos escravizar os hebreus. E os hebreus que chegaram ao Egito em honra, porque se afastaram de Deus, porque deixaram entrar o pecado, começaram a sofrer como escravos, perderam a terra e foram agora viver em casebres, com feitores batendo em cima, cobrando deles uma produção. E durante séculos, eles não abriram os seus olhos dizendo, nós pecamos contra Deus, nós precisamos voltar a Deus, precisamos voltar lá atrás e pedir perdão, precisamos voltar lá atrás e lembrar onde nós caímos, nos levantarmos lá e dizer para Deus, nós pecamos contra o Senhor, por isso nós estamos como escravos na terra. Tem misericórdia de nós. Eles não levantaram um clamor a Deus, e durante séculos, nascia gente, envelhecia e morria, nascia, envelhecia e morria, nascia, envelhecia e morria, várias gerações de escravos nasceram escravos, viveram escravos, morreram escravos, nasceram escravos, até que um dia, uma mulher chamada Joquebede, essa mulher, ela tem de Deus uma revelação quando todos os meninos estão debaixo de uma sentença de morte, e ela tinha que entregar o seu filho para que ele fosse morto, jogado no rio, para que os jacarés, os crocodilos pudessem comer aquelas crianças, pois Faraó havia dito, não vamos deixar Israel se multiplicar e os meninos se tornarem soldados, vamos matá-los. Aquela mulher então, ela protege o seu filho José, seu filho Moisés, e Moisés então é criado na corte de Faraó. Depois ele sai para conhecer o sofrimento dos seus irmãos, acaba se desentendendo com alguém, mata e é obrigado a fugir, vai para a terra de Midian. E durante 40 anos ele fica lá.
E então, quando ele acha que nada vai acontecer, Deus aparece para ele e diz: agora o povo lá embaixo se reuniu, agora o povo lá embaixo está clamando a mim, o seu clamor subiu a mim. Irmãos, eles demoraram 400 anos para se arrepender, 400 anos para entender que todo o sofrimento deles é porque eles se afastaram de Deus. Nós, os homens, nos consideramos muito inteligentes, nós gostamos. Você quer ofender alguém? Chama essa pessoa de burra. Você quer ofender alguém? Chama essa pessoa de pouco inteligente. Ela fica brava. E nós nos consideramos uma raça superior, nós nos consideramos a coroa da criação, mas nós conseguimos poluir a água que nós temos que beber. Nós conseguimos poluir o ar que nós temos que respirar. Essa semana eu vi um moço chegando com uma caixa de limões e alguém disse com um sorriso de todo tamanho: ah, esse limão é aquele que não tem semente. E eu disse: qual que é a vantagem do limão não ter semente? Ele disse: tem mais caldo. Eu falei: eu imagino, né? Você tira todos os espaços da semente e põe caldo. É de uma representação, representa tanto mais, né? Eu falei: você já pensou que você não vai poder plantar limão com a semente? Quando você quiser plantar limão, você vai ter que comprar a muda numa empresa que vai te cobrar os olhos da cara? Nós somos tão inteligentes que nós estamos entregando as nossas plantas para alguém tirar delas a capacidade de se reproduzir. Nós somos tão inteligentes que nós estamos acreditando que o poder das armas vai nos proteger. Nós estamos acreditando que a violência vai diminuir se a gente colocar mais armas nas ruas. Nós somos realmente muito inteligentes. Somos tão inteligentes que demoramos a nos arrepender dos nossos pecados. Somos tão inteligentes que, como eles ficaram 400 anos sem clamar a Deus, foram sendo escravizados, sofrendo, vendo seus filhos nascerem e morrerem escravos, até que alguém disse: nós temos pecado, por isso é que nós estamos sofrendo, tudo está dando errado na nossa vida, meu irmão e minha irmã. E aí esse homem, que a semelhança de José, ele também é um escolhido de Deus, Moisés, ele, ouvindo que Deus o manda descer ao Egito para libertar o povo, ele desce. Nessa altura, ele já havia casado com Zípora e tinha 2 filhos. O primeiro havia sido circuncidado. Nós vimos em Gênesis 17 que era uma aliança do Deus de Abraão com a sua descendência. Deus havia mandado que todo macho fosse circuncidado. O primeiro filho havia sido circuncidado, o segundo não. E a Bíblia diz para nós que ele desce para o Egito com a sua esposa e seus 2 filhos. E no caminho, um anjo do Senhor o encontra e começa a lutar com ele para matá-lo. Interessante quando os anjos se encontram com os homens de Deus que têm algo a acertar. Primeiro foi com Jacó. Jacó, em dado momento, ele tem que descer e ter um encontro com Esaú, seu irmão. Mas um anjo de Deus o encontra. Um anjo de Deus o encontra e luta com ele a noite inteira. E o anjo de manhã diz: você lutou com Deus e prevaleceu como um Deus. E o abençoa ali, muda o nome dele para Israel. Agora, um anjo aparece para Moisés e começa a lutar com ele, mas Moisés não prevalece. Moisés não consegue vencê-lo, está quase morrendo. E de repente a Bíblia nos conta, e nós lemos no Êxodo, no capítulo 4, a partir do verso 19, que Zípora, sua mulher, pega uma pedra feita de faca, uma faca bem afiada, e vai no filho mais novo e corta o prepúcio. E olha para o seu marido e diz: marido sanguinário. Algumas traduções diz marido de sangue. Mas não dá muitas explicações. E aí ele respira, ele volta, o anjo deixa. Irmãos, o que nós temos a aprender aqui? Nós temos a aprender algumas coisas. Eu tenho ensinado aqui na igreja. Deus é um Deus de santidade. Deus é um Deus de coisas perfeitas. Deus não é um Deus mais ou menos. Não é um Deus de confusão. Não é um Deus de aceitar as coisas pela metade. Deus não é um Deus de fazer coisas pela metade. Olha para mim, em nome de Jesus, eu vou te falar: Deus não é um Deus de fazer coisas pela metade. Todas as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir do jeito que Deus disse. Irmãos, é interessante isso. Deus não é um Deus de metades. Ele chamou Abraão e disse assim: Abraão, você vai ter um filho.
Você vai ter um filho, nascido de você. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. 75 anos, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão sai, caminha um tempo, a promessa parece que ficou para trás. Deus não fez nada acontecer, entra ano, sai ano, não acontece nada. Abraão entra em depressão, parece que Deus não vai cumprir a promessa dele. Abraão está deprimido dentro da sua tenda, Deus o chama e diz: olha para o céu, eu vou cumprir a promessa. Ele disse: ah, Senhor, só se for através do servo que eu tenho aqui em casa, que veio de Damasco, o Eliezer. Deus disse: não, um nascido dos teus lombos, porque eu não faço obra pela metade, eu prometi que você vai ter, fica firme na promessa. E ele creu, e Deus então vai cumprir algum tempo depois. As promessas que Deus tem feito para você, eu vou lembrar aqui algumas. O Senhor diz para você que você não vai passar fome, não vai te faltar pão. O Senhor tem prometido que não vai te faltar um teto sobre a sua cabeça. O Senhor tem te prometido que não vai te faltar o cobertor na noite de frio e nem o refrigério no tempo do calor. O Senhor tem prometido que o inimigo não vai matar o seu filho, que o Senhor tem aliança com você e com a sua descendência. O Senhor tem dito que prolongará os teus dias e abençoará todo o trabalho da tua mão. O Senhor tem dito que tirará a lágrima dos seus olhos, enxugará e colocará no lugar um sorriso. São promessas de Deus para a sua vida. O Senhor tem dito que os inimigos que vierem contra você, virão contra você por uma porta, mas fugirão de você por 7 portas. Mas o Senhor fala para você o que Ele falou para Abraão: anda perfeito na minha presença. Perfeito significa obedecer perfeitamente, não pela metade. Um Deus que não faz obra pela metade também não aceita que nós entreguemos a Ele coisas pela metade. Não queira andar de forma imperfeita diante de um Deus que só faz coisas perfeitas. Não queira. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas se Ele requereu, Ele vai querer. Irmão, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas se Ele requereu, Ele vai querer. Do mesmo jeito. E esse homem Moisés, ele deixou de fazer. Esse homem Moisés deixou de fazer uma coisa simples. Deus não pediu a ele que removesse o monte Horebe do caminho pelo poder da fé. Horebe, eu te digo, voa sobre o deserto e se lança no mar. Não, Deus não pediu isso para ele. Deus não disse para ele fazer coisas impossíveis. Abra o mar agora logo de frente. Deus não falou isso para ele. Deus deu para ele uma ordem: você vai fazer com que o seu filho tenha a marca da aliança, porque você vai diante de um povo estranho e vai dizer para eles assim: o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu e disse: deixa sair Israel, o meu primogênito, para que vá me adorar no deserto. Deixa sair Israel, o meu primogênito. Primogênito significa primeiro. Primeiro de quê? De todos os povos da terra. Aí Paulo vai dizer assim para nós, na carta que nós lemos aos Efésios, no capítulo 3, teve um mistério, teve algo que teve escondido. Por que Israel era o primogênito? Porque nós somos os segundos, ou os terceiros, ou os milésimos, não interessa. Nós agora somos parte do corpo, nós somos participantes das promessas. Tudo que Deus fez na vida de Abraão vai fazer na minha vida. Tudo que Deus fez na vida de Isaac vai fazer na minha vida. Tudo que Deus fez na vida de Jacó vai fazer na minha vida. E então se cumpre a palavra de Deus, que diz que tudo quanto está escrito na Bíblia, para nosso exemplo foi posto. Significa que tudo que você lê, que for promessa de Deus feita a Abraão, Isaac, Jacó, a Israel como povo, cabe na sua vida. Irmãos, é isso que Efésios está dizendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha para você ver a grandeza disso. Paulo diz: vocês podem entender a grandeza da revelação que me foi dada e que eu estou dando a vocês. Todas as promessas que são feitas a Abraão, Isaac e Jacó e ao povo de Israel, são feitas também a vocês, porque vocês fazem parte do povo de Deus. Os gentios são co-herdeiros, são participantes das promessas e do corpo. Então veja, se o Senhor Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te dar uma terra. Ele está dizendo para você: sai dos maus costumes que você aprendeu com seus pais.
da idolatria, sai da avareza, sai da mentira, sai da promiscuidade, sai de todos os valores que você aprendeu na sua família carnal e se volta para a palavra de Deus. Aquilo que ele falou para Isaac, quando ele disse: Isaac, no tempo da dificuldade, no tempo da seca, quando o inimigo vem e rouba os teus poços, e você pensa em ir ao Egito, não desça ao Egito, não vá à terra da confusão, mas espera nas minhas promessas. Dia desse eu estava lá em Pirapora e me encantei com essa Bíblia. Me encantei com essa Bíblia, porque ela está escrita aqui, letra hiper gigante. Mas eu não devia ter comprado essa, eu devia comprar uma que tinha letra jumbo, que é maior do que essa, porque essa eu ainda preciso de óculos. Mas eu acho que se eu precisar de uma letra maior, tem que ser uma Bíblia, né? Maior do que o púlpito, mas está de bom tamanho. Mas me encantei quando abrindo aqui, né? Porque eu comprei a Bíblia, e ela vem com essas colinhas. Quando eu abri, estava escrito Bíblia de Promessas. Eu não comprei por isso, não está escrito Bíblia de Promessa aqui. Mas quando eu abri, tem. Irmãos, todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó cabem na minha vida e na sua, porque nós somos colocados, enxertados em Israel. Nós somos mas. Tudo que Deus requereu de Abraão, Ele vai requerer de você. Tudo que Deus requereu de Isaque, vai requerer de você. Tudo que Deus requereu de Jacó e de Israel, Jacó o homem, Israel o povo, Ele vai requerer de você. E assim como o anjo encontra o Moisés e o quer matar, porque ele não havia obedecido, ele não havia circuncidado o seu filho. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Ele não havia circuncidado o seu filho. Aquele anjo então se encontra com ele e diz: eu vou te matar. E por que ele não circuncidou o filho dele? Muito provavelmente entendem os estudiosos da palavra de Deus que Zípora não deixou. Zípora disse: não, ele ainda é muito pequeno. Imagina, você vai pegar um menino de 8 dias de vida e vai cortar a ponta do pintinho do menino. Você já fez isso no primeiro, para com esse negócio. Que marido sanguinário é esse? E ela está descendo e ela encontra o seu marido lutando com o anjo e perdendo, quase morrendo. E eu imagino que ela lá desesperada deve ter perguntado: o que que eu faço, o que que eu faço, o que que você está sentindo? E ele disse: circuncida logo esse menino. Ou eu obedeço, ou eu perco meu marido. Então ela circuncida o seu filho e com raiva pega o prepúcio do menino e joga no marido e diz: você é um marido sanguinário. Irmãos, aqui tem algumas coisas para a gente aprender. Primeiro, o preço da desobediência a Deus é a perda das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus cabem na sua vida. Por exemplo, o Salmo número 1 diz que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Tudo que ele fizer dá certo, as suas raízes estão nas águas. No tempo da seca, ele dá fruto, suas folhas são verdes, porque as suas raízes estão dentro das águas. Mas se você desobedecer a palavra, você vai andar em secura. Nada na sua vida vai dar certo. Ainda que seja tempo de chuva, você vai ser uma alma ressecada. O seu casamento vai mal, os seus filhos vão mal, a sua vida financeira vai mal, os seus sonhos não se realizam, você não tem paz, você começa as coisas e não termina, você compra e não desfruta, você come e não se satisfaz, você se cobre e continua sentindo frio. Porque a bênção do Senhor não está na sua vida, porque você está em desobediência, porque o inimigo acha uma brecha na sua vida, e ele acha uma brecha na sua vida porque você é promíscuo, porque você é avarento, porque você é relapso, porque você está insubmisso, porque você não obedece, porque você murmura, porque você peca contra Deus. Se um homem chamado Moisés, que viu a sarça ardendo e não se consumindo, que ouviu a voz de Deus, que foi separado desde o Nilo e foi criado em Faraó, ele encontra um anjo que se põe diante dele e diz: vou te matar porque tem uma brecha na sua vida de pecado. Você desobedeceu a aliança, não tem a marca da aliança de Deus na sua vida, eu posso te matar. Imagine eu e você. Se eles ficaram 430 anos sofrendo e não abriram os seus olhos, apesar de se acharem inteligentes, põe a mão na consciência e olha para trás, como é que anda a sua vida? Ageu tem uma mensagem poderosa para o povo. Ageu diz assim: vocês já repararam que vocês plantam e não colhem, e o que colhe vem bichado?
Vocês já repararam que o que recebe salário põe num bolso furado, quando chega em casa perdeu no meio do caminho? Vocês já repararam que quiseram muito e ganharam pouco? Por quê? Ele diz, porque vocês não estão obedecendo. Eu trouxe vocês de volta para construírem primeiro a minha casa. E cada um está cuidando da sua própria vida. Enquanto vocês fizerem isso, vocês não vão ser abençoados. Irmão, o princípio da palavra é simples. Todas as promessas de Deus para Abraão cabem na sua vida. Mas tudo que Deus cobrou de Israel também vai cobrar da sua vida. Mas quando você resolve andar na presença do Senhor e obedecer, as bênçãos voltam para você. A grande pergunta é, você não está cansado de andar batendo cabeça? Não está cansado de sofrer? Você não quer mudar de vida? A palavra de Deus tem promessas maravilhosas para você. Não tem uma promessa que não caiba na sua vida. Aí você olha para a sua vida e diz, mas eu não tenho nenhuma que eu estou vivendo. Não tem nenhuma. Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz. Eu não moro numa casa que me abrigue. Eu não tenho uma pessoa que me ame, eu não tenho prazer nessa vida, eu acordo dizendo quero morrer. Mas não é morrer porque eu estou pronto para Deus, é morrer porque eu não aguento mais isso, não aguento tanto sofrimento. Tem esperança para você, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus está com a mão abençoada e Deus está ansioso para mudar a sua vida. Mas só tem uma pessoa que pode fazer com que Deus opere na sua vida, você. Quando você tirar o pecado da sua vida, quando você tirar aquilo que separa Deus da sua vida, e aí você vai poder começar a dizer assim, quais são as promessas que cabem na minha vida? Quais são as promessas que cabem na minha vida? E hoje eu dizia de manhã, quando um pai faz uma promessa para o seu filho, será que ele não quer cumprir? O pai diz para o filho, se você estudar e passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. É a promessa do pai para o filho. Será que o pai, quando está lá, conversando com Deus, ele diz, ô Deus, deixa eu economizar o dinheiro da bicicleta, não deixe ele passar de ano não? Tem lógica? Tem lógica o pai prometer a bicicleta e não querer que o filho passe para ele não pagar a promessa? Quando o pai faz uma promessa, ele está dando um motivo para o filho se esforçar. Meu filho, dá um pouquinho mais de sangue. Estuda mais um pouquinho, porque a bicicleta vai ser sua. Deus diz para você, eu quero abrir a janela do céu sobre a sua vida e derramar bênção sem medida. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós vivemos tempos difíceis. E vai ficar mais apertado. Tempos de miséria estão chegando para nós. Não é pouca não, é muito. Eu me lembro que no domingo passado, na escola dominical, a Beth até chorou aqui, quando eu disse, o Senhor me falou na manhã, que um tempo de miséria está chegando. E passou 1 ou 2 dias, eu estou na internet vendo um jornal, mandei isso para o grupo de oração, a manchete, especialistas dizendo, a proposta de mudança da Previdência vai aumentar a miséria no Brasil. Sou eu que estou dizendo, os especialistas é que estão dizendo. O Senhor me deu uma revelação de manhã, antes de eu ler a manchete. Mas sabe de uma coisa? Tem uma promessa de Deus para a sua vida. Eu vou abrir a janela do céu sobre a sua vida e derramar bênção sem medida. Dizem os especialistas que em 20 anos, em até 20 anos, pode ser menos, 52% das profissões que hoje estão sendo desenvolvidas vão acabar. Não vão mais ser necessárias. Vocês repararam que recentemente deixou de ter trocador em ônibus? Acabou. Acabou. 52% das profissões que hoje existem não serão mais necessárias. Os motoristas de ônibus, de táxi, de caminhão, podem ficar apavorados. Já existem empresas com carros que andam sozinhos. Um irmão que viveu na Europa um tempo, dia desse, conversando, disse, tem uma coisa interessante nos carros, nos caminhões na Europa. A lei diz que um caminhão precisa parar a cada 2 horas para o motorista descansar durante 30 minutos. O cara está dirigindo, quando dá 1h45, uma luzinha e uma sirene começam na cabine, pam, 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 e ele vai encostar numa área própria para isso e vai descansar durante 30 minutos. Aí o caminhão vai ligar, porque quando der 2 horas o caminhão vai desligar. Se ele continuar dirigindo, quando der 2 horas o caminhão vai parar. Ele é obrigado a parar. Ele é controlado pelo quê? Por um satélite. Quando ele entra em algumas cidades da Europa, ele pode vir a 80 km por hora. Imediatamente, quando ele entra,
no perímetro daquela cidade, o caminhão cai para 30 km por hora, porque o computador de bordo recebe do satélite que está controlando o mapa daquela cidade uma orientação e o caminhão cai para 30 km. Pode pôr marcha, pode acelerar, não vai passar de 30 km por hora. Naquele perímetro ele vai andar nessa velocidade. Nos anos 60, quando nós não tínhamos essa tecnologia, eu vi uns documentários em que eles haviam colocado ímãs numa estrada e um computador nos carros, ainda muito atrasado, muito primitivo, mas lia aqueles magnetos e andava em cima deles. Então, quem está dirigindo o carro está nesse grupo. Pessoal de contabilidade está nesse grupo. Porque você não vai precisar de um contador. Você vai precisar de um menino de 17, 18 anos que pegue todos os dados, jogue ali, ou você mesmo do seu computador joga todos os dados, e o computador vai te entregar tudo o que você precisa da sua empresa, o governo vai controlar tudo. 52%. Sabe o que significa? Significa que há uma pobreza muito grande chegando para nós. Mas tem promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu entendimento aos homens para trabalharem com toda a arte e com toda a ciência. Quem abre o entendimento senão o Senhor? Em Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria está nas ruas e pelas praças gritando: por mim reinam os reis. Quem quer aprender comigo, venha, eu vos darei o conhecimento. Então, se 52% vão deixar de existir, há profissões novas que surgirão, e o Senhor quer te dar habilidade, o Senhor quer abençoar você. Então hoje o Senhor está te avisando antes que chegue, dizendo: sê perfeito diante de mim, tira o pecado da sua vida. Irmãos, eu e você somos tentados ao pecado o dia inteiro, e o dia que você toma uma posição e diz: Deus, eu vou andar na tua presença, o diabo manda um mensageiro dele entrar em contato com você, porque ele sabe a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é bebida, o dia que você diz: Deus, em nome de Jesus, daqui para frente, eu vou me consagrar ao Senhor, eu não bebo nada. Irmão, quando você sair da igreja, alguém vai encostar com você e vai dizer: que bom que eu te encontrei, que saudade, deixa eu te dar um presente. Vai pegar uma garrafa de uísque e te dar de presente. É impressionante. Se você disser: olha, a minha fraqueza é o jogo, você vai encontrar alguém que vai querer te arrastar para uma mesa de jogo, para uma mesa de sinuca, para uma corrida de cavalo. Se o seu problema é sexo, você vai encontrar com alguém que vai dizer para você que você é a pessoa mais linda e mais gostosa do mundo. Porque o diabo sabe onde é o seu ponto fraco. No momento em que você disser: eu não quero mais pecar, eu vou consertar com Deus, o diabo vai se levantar para fazer você mudar de ideia, porque ele sabe que se você guardar a sua santidade e for perfeito diante de Deus, todas as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e a Israel cabem na sua vida. Deus não vai deixar de cumprir nenhuma, porque Ele não é Deus de metades, Ele é Deus de inteiros. Não tenha medo do que está para vir pela terra. Tenha medo de não estar santo diante de Deus quando elas chegarem. Porque o Senhor não tem por inocente aquele que não guarda a santidade. Lembra que você é parte de Israel, você é parte desse povo, como está escrito. Pastor, mas isso é óbvio, isso a gente já sabe. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Paulo disse: o mistério que esteve oculto foi agora revelado. Só é óbvio porque nós estamos no tempo da graça. Só é óbvio porque o Espírito Santo faz isso ser entendido por você. Mas não é fácil de entender isso. Só pelo Espírito você pode entender isso. Mas se você não tomar uma posição com Deus, a sua vida não vai mudar. Você vai envelhecer na amargura. Você vai envelhecer na derrota. Você não vai ver os seus filhos vencendo na vida. Você não vai ter testemunhos para contar. Mas se você ouvir a palavra que Deus está te dando nessa noite, eu te digo em nome de Jesus, Deus muda a sua vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.